Muito obrigado, presidente. Presidente, o ministro esteve aqui e falou que não recebeu o relatório da ABIN de que teria sido avisado sobre os atos do dia 8 de janeiro. Pois então eu quero saber, estou aqui com uma reportagem da Folha de São Paulo, em que fala que a ABIN avisou sobre risco de violência nas vésperas do ataque em Brasília. Eu quero saber se o ministro já processou a Folha de São Paulo por ter, em tese, cometido fake news, porque ele está acostumado a processar todo mundo que fala algo que ele não concorda. Então, quero saber se ele já processou a Folha de São Paulo, porque essa informação veio da imprensa. Certo? Número 2. Ministro, o senhor fala que a gente está sob o amparo da Constituição Federal. Eu concordo. E o senhor falou, então, que quem era responsável pela guarda do patrimônio público era a Polícia Militar, sob o comando dos governadores. No entanto, nós temos aqui a CPI que está acontecendo aqui no âmbito estadual do Distrito Federal, onde o coronel Naine esteve depondo, e ele afirma aquilo que também está na Constituição, de que ele é responsável pelas vias públicas do Distrito Federal, mas os órgãos da União, dos 3 poderes, têm jurisdição e policiamento próprio. Então, a gente tem informações, sim, por meio dessa CPI que está sendo realizada, que o GSI tinha, sim, informação da vinda dos ônibus. Por que o senhor não convocou a Força Nacional, não foi acionada para ajudar na guarda? Inclusive, foram dispensados membros, 36 guardas do GSI, no dia dos atos. Outra coisa, ministro, que a gente quer saber, o Brasil quer saber, o senhor falou aqui claramente de que não estava no Ministério da Justiça no dia que aconteceram os atos. No entanto, tem aqui o seu tweet, ministro, falando da tentativa absurda de impor a vontade por meio da força e no dia 8, às 3h43 da tarde, o senhor falou o seguinte: estou na sede do Ministério da Justiça. Eu queria que o senhor esclarecesse a sociedade brasileira, então, esse tweet que está na sua página, ministro. Que o senhor mesmo afirma isso e agora veio aqui e negou isso. Também queremos saber, ministro, passou um dia de baderna aqui em Brasília, com a qual não concordamos com o ato de vandalismos, que daremos deixar claro, mas bastou um dia para o senhor para que o governo federal decretasse intervenção federal. E o que está acontecendo no Rio Grande do Norte? Mais de 300 ataques, mais de 10 dias de caos em mais de 30 municípios. Por que ainda não foi decretada intervenção federal no Rio Grande do Norte? O Brasil quer entender também, são 2 pesos e 2 medidas? 2 formas de agir com justiça? Ou é porque lá é governado por uma companheira, talvez? O Brasil quer saber. Bom, com relação à política de armas, nós temos que... Toda política pública que deve ser implementada e desfeita uma outra política pública, segundo o artigo 37 da Constituição, parágrafo 16, ela deve ser precedida por um grupo de trabalho que analise os ganhos e perdas, o impacto financeiro e tudo mais. Não foi feito esse grupo de trabalho ao tempo da revogação dos decretos de armas, impactando sobremaneira a todo esse mercado pacífico, inclusive, dos CACs, dos clubes de tiro, que estão sendo muito impactados, empregos sendo perdidos, enfim. E o governo Bolsonaro mostrou a eficácia, ao contrário, a eficácia dessa política, com uma diminuição de em torno de 60 mil homicídios por ano, foram para 40 mil homicídios por ano, cerca de 20% a menos dos piores dos crimes, que é a taxa de homicídio. E, ao contrário do governo Dilma, por exemplo, que em 2016 7 pessoas morriam por hora. Estatística, o pior momento da criminalidade era no governo de esquerda. E agora estão sendo revistas essas políticas, retrazidas essas políticas que foram um fracasso, enquanto que a política de armas, ela é pacífica e deu certo. Então, a gente quer saber que vai ser trazido e por que não foi feito esse grupo. Esse grupo foi feito posteriormente. Ministro, quando a gente questiona aqui no parlamento, o senhor fala da Constituição Federal, e aqui o artigo 53 que foi falado, ele garante a imunidade parlamentar. Então, quando o senhor, que está exercendo o município público, comparece ao Complexo da Maré, e os deputados vão à tribuna questionar isso, eles têm a imunidade parlamentar, eles são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e voto. E isso é o manto sagrado da Constituição da qual o senhor comentou. Então, querer criminalizar opiniões, palavras, querer trazer um tribunal da verdade por meio do Ministério da Justiça. Eu fui, ministro, pesquisar quais as políticas públicas, então, o senhor está trazendo. E a maior notícia era sobre censura.
criar um Ministério da Verdade para poder censurar. Isso não é a pasta do Ministério da Justiça, censurar, calar quem pensa diferente. Isso é antidemocrático, ministro. Esse não é o papel do ministro da Justiça querer criar um tribunal da verdade para censurar parlamentares e cidadãos. Nós não queremos, nós já dizemos não à urgência do PL das fake news no ano passado. O senhor não pode violar as prerrogativas do parlamento querendo censurar aquilo que é sagrado, que é a palavra.